Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos, nós continuamos estudando provas no processo penal e o nosso assunto de hoje, essa aula número 4, nós trataremos de dois assuntos, da confissão e do ofendido. Confissão, aquele ato em que o sujeito confessa o crime, vamos dizer o seguinte, e as declarações do ofendido, que seria o caso a vítima, servindo, prestando suas declarações, colaborando com a justiça, é um meio de prova também. Tá? Antes disso, senhores, eu quero ler para vocês, tá, o parágrafo 10 do artigo 185, que eu não coloquei na aula passada, eu estou colocando aqui agora, tá bom? É uma alteração que teve em 2016, em que o legislador agora determinou que do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. No interrogatório, seja ele na fase da delegacia, na fase inquisitiva, lá na prisão em flagrante, ou até mesmo na fase judicial, um ou outro, deve o delegado ou o juiz perguntar para o interrogando se ele tem filhos, tá? Sobretudo a idade, filhos, a idade, se o filho tem deficiência e se possui outro responsável pelo filho, sobretudo se a pessoa estiver presa. Essa alteração teve em 2016, eu deveria ter falado para você na aula de interrogatório, não falei, estou aqui sanando, então, esta lacuna, tá bom? Agora sim, confissão, tá? Natureza jurídica. Antes de mais nada, professor, o que é confissão? Confissão é o ato pelo qual o réu assume o delito, assume a infração penal. Ele aceita a imputação que lhe é feita. O Ministério Público denunciou o Marciano Xavier pela prática do crime descrito no artigo 155. Foi você o autor desse crime? Sim, eu estou fazendo uma confissão, tá bom? Tá? No que tange a natureza jurídica da confissão, ela é um meio de prova. Ela é um meio de prova porque o juiz pode usar a confissão para condenar o sujeito? Pode, claro que pode. O que não pode é o juiz usar só a confissão como meio de prova. Aí não pode. Tá certo? A confissão isolada não se presta para condenar alguém. Por exemplo, eu confessei e todas as testemunhas estão dizendo que não sou eu o autor do fato, que ela não reconhece este réu, como autor do fato. Mas eu confessei, pode o juiz, diante da confissão, condenar? Não, é falso isso. Por quê? Apesar de ser um meio de prova, a confissão deve ser analisada em comunhão com outras provas. Está em harmonia com outras provas? Sim. Estou confessando e também tem outras provas. Tem testemunha, tem perícia no local do fato, comprovando as minhas digitais, aí a confissão pode sim ser utilizada pelo juiz, porque não está sendo isolada, mas é um meio de prova, tá bom? Nós temos várias espécies de confissão. Nós temos a extrajudicial ou judicial. A extrajudicial é aquela confissão feita fora do processo. Por exemplo, imagina que eu sou um servidor público e estou sendo processado administrativamente, por exemplo, num PAD, num procedimento administrativo disciplinar, pela prática do crime de peculato, porque eu peguei o computador que estava sob minha guarda, tá bom? Que eu tinha posse. Nesse PAD, eu confessei. Eu estou fazendo a confissão judicial ou extrajudicial? Extrajudicial. E a confissão judicial é aquela que o sujeito faz perante o juiz na fase judicial. A confissão na delegacia também é extrajudicial. Mas, professor, não seria judicial porque está confessando para a autoridade policial que serve, que faz parte da polícia judiciária? Ó, pegadinha. A confissão feita perante a polícia judiciária é judicial. Falso. A polícia judiciária é fase pré-processual, é fase do inquérito, é extrajudicial. Tá bom? Confissão simples, agora a classificação, confissão simples, é aquela em que o sujeito confessa a autoria do crime sem acrescentar nenhuma outra informação para beneficiar. Foi você o autor do furto? Sim. Não estou dizendo que furtei porque estou em estado de necessidade. Simplesmente assume os termos da acusação.
A confissão qualificada é aquela que o sujeito aceita os termos da acusação, mas acrescenta uma informação para beneficiá-lo. Foi você que atirou no João da Silva? Sim, vírgula, mas atirei em legítima defesa. O sujeito confessa, mas traz uma informações para justificar ou para tentar aí cavar, comprovar uma excludente de ilicitude. Ele tem que, na maioria das vezes, provar, tá bom? Confissão complexa é quando tem 2 crimes e o sujeito assume todos eles. Estou sendo acusado de um furto e de uma ameaça, tá certo? Eu assumi tanto o furto quanto a ameaça, eu fiz uma confissão complexa. É quando o fato envolve mais de um crime e ele assume todos os crimes. E se ele assumir só um, professor? Aí é a confissão simples, tá bom? Confissão delatória, cuidado com isso. Confissão delatória, já caiu em prova. Confissão delatória é aquela em que o sujeito confessa e entrega o seu colega. Eu e você, autores de um crime de furto, eu confessei e falei, tem fulano de tal também. Isto é uma confissão delatória. Então, cuidado, hein? É só colocar aqui a questão. Sobre a confissão, indica a alternativa correta. Confissão qualificada é aquela em que o sujeito confessa o crime e entrega o seu comparsa. Falso, porque aí é confissão delatória. Confissão qualificada é aquele sujeito que confessa o crime e acrescenta uma informações para beneficiar de uma excludente de ilicitude. Tá bom? Valor da confissão. Tem valor? É um meio de prova, né, professor? Tem valor a confissão? Tem. Letra A, valor absoluto. Falso. O valor é relativo. Ou seja, o juiz deverá analisar a confissão, valorar a confissão em conjunto com outras provas. De forma que, se eu confessei um crime, todas as provas estão demonstrando que não sou eu o autor, o valor da confissão não é suficiente para me condenar, porque não é valor absoluto, não é valor relativo, tá bom? Questões como essas, assim, alternativa como essa. A confissão dispensa outro meio de prova. Falso, não dispensa porque o valor não é absoluto, tá bom? Silêncio, sujeito que mantém silêncio. Ele ficou em silêncio. Caracteriza a confissão? Não, porque nós vimos até no interrogatório que o silêncio do acusado não importará a confissão e nem pode ser analisado em prejuízo da defesa. O silêncio não significa confissão, tá bom? Divisibilidade. A confissão ela é divisível e retratável. Divisível por quê? Imagina os senhores que eu confesso que furtei o supermercado, mas eu falo, uma confissão qualificada, que eu furtei porque eu estava em estado de necessidade. Não consegui comprovar o estado de necessidade. 2 partes. O juiz pode acreditar na primeira e rejeitar a segunda, porque ela é divisível. Não é assim, ou o juiz acredita em tudo ou rejeita tudo. Não, o juiz acreditou. Por exemplo, deu valor à minha confissão de que fui eu o autor do furto no supermercado, mas não deu crédito à alegação de estado de necessidade. Cuidado. Retratabilidade. Isso aqui, a confissão, ela pode ser retratada. O que é retratar? Mudar de ideia. O sujeito confessou lá para o delegado e depois chegou no juiz e falou, não, doutor, na verdade não fui eu só fui lá porque eu queria... não queria ficar preso, o delegado falou para mim que se eu confessasse ele ia me soltar, pedir para... Não interessa a motivação, tá? O que interessa é que a confissão é retratável, retratabilidade. Então, a confissão é divisível e retratável. Sobre a confissão, indica a alternativa correta. A confissão é indivisível e irretratável. Falso. Pode dividir, acreditar numa parte ou em outra, e pode mudar de ideia. Professor, nessa situação de mudar de ideia, imagina que o sujeito confessou na delegacia. E aí ele muda de ideia lá perante o juiz, na ação penal. Tranquilo. Professor, isso é retratar, não é? É. Mas pode também, professor, porque nós sabemos que o réu pode ser ouvido várias vezes. Lembra que o juiz pode ouvir mais de uma vez o réu. Imagina, senhores, que o juiz ouviu o réu aqui.
Depois, antes da sentença, o réu quis depor. O juiz ouviu de novo. Ele confessou aqui e retratou aqui. Pode? Pode. Então, não é verdade dizer que a retratação da confissão só é possível ser feito entre a fase do inquérito e juiz, ou seja, só é possível retratar a confissão feita perante a autoridade policial, sendo a retratação perante a autoridade judiciária. Falso. É possível a retratação aqui, é possível a retratação aqui, ó, o sujeito confessou no inquérito e mudou em juízo. Pode? Pode. É possível a retratação aqui, o sujeito confessou no inquérito, o delegado resolveu ouvir ele de novo e ele negou, retratou. Pode? Pode. Eu posso ter retratação aqui, ou entre as fases do inquérito para o processo, tá bom? É retratável, não interessa. Agora, depois que foi condenado, meu irmãozinho, entendeu? Aí não adianta, porque aí ó, já encerrou a instrução, tá? Aqui, ó. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. E para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existem compatibilidade ou concordância. Esse é o valor da confissão. O valor da confissão é relativo, porque o juiz deve confrontar, deve analisar a confissão com outros meios da prova, para ver se tem compatibilidade. Para aí. As testemunhas estão dizendo que quem furtou é um cara careca e feio. Agora aparece você aqui, Marciano, dizendo que é o autor do furto. Ou seja, você não é careca e nem é feio. Então não há compatibilidade entre a minha confissão e as demais provas, tá certo? Cuidado com isso, né? O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Vejam, senhores, que eu risquei aqui, porque esta parte não foi recepcionada pela Constituição Federal. Se aparecer desse jeito para você na sua alternativa, você coloca um F, é falso. Porque o que interessa é isso aqui, ó. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. O silêncio não interpretará não enseja a confissão e nem pode, e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Este está valendo. Esse negócio de mais poderá constituir elemento para a formação e convencimento do juiz, falso, porque senão está dizendo o seguinte, aquele exemplo que eu falei para você. Duas testemunhas falam que sim, duas testemunhas falam que não. Está empate? Duas testemunhas falaram que viram o Marciano furtando a vítima. Duas disseram que não foi ele. Bom, então um empate. Como eu fiquei em silêncio, pode o juiz interpretar o meu silêncio em meu desfavor, em meu prejuízo? Não. Essa parte não foi recepcionada pela Constituição Federal, tá bom? A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado disposto no artigo 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Está dizendo o seguinte, o cara que confessou fora da delegacia, ele também vai ser perguntado lá no juiz, se ele confirma ou não a confissão. E se ele não sabe assinar, consta no termo. É isso, tá? A confissão será divisível. O que a prova vai trazer para você? Indivisível. Falso. É divisível e retratável. E irretratável. Falso. Divisível e retratável. Sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Ou seja, né? É divisível. Foi você que furtou o supermercado? Sim, mas porque eu estava em estado de necessidade. O juiz pode acreditar só numa parte. Tá? Ele divide. Acredita numa parte e rejeita o outro, aí, de acordo com as provas. Tá bom? Terminamos, então, a confissão. Agora, ofendido. Ofendido. Quem que é ofendido? Ofendido é a vítima. Vítima no processo penal. Interessante, só um breve esclarecimento, senhores. Antes, esse meio de prova era chamado assim, das declarações do ofendido. Hoje, o CPP fala do ofendido. O ofendido hoje, no Código de Processo Penal, ele é um meio de prova? É um meio de prova. Porque se eu praticar um furto contra você, um crime contra você, ninguém melhor do que você para contar as características do autor do fato. Tá certo? Então, é um meio de prova. Agora, senhores, também
também cuidado com isso, a vítima, o ofendido, também é sujeito de direito. Se colocar na sua prova, no seu exame, que a vítima é apenas meio de prova, não sendo sujeito de direito, falso. É um sujeito de direito. O que é sujeito de direito? Aquele que a lei previu algum direito. E para a vítima, que é ofendido, a lei previu alguns direitos. Por exemplo, tem direito de sala separada, para não ficar junto com o réu lá no dia da audiência, esperando a audiência. Tem direito de tratamento multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, assistente social. Tá certo? Tem direito de ficar sabendo do dia da audiência, tem direito de saber se o réu saiu da prisão ou se foi preso. Então, hoje, o ofendido também é sujeito de direito. Feito esse breve, vamos lá? Não comparecimento. Senhores, nós veremos na próxima aula sobre testemunhas. Lá nas testemunhas, cuidado, pessoal, ofendido é testemunha para o CPP? Não. Testemunha é aquele que viu ou ouviu falar sobre o fato. Presenciou o fato é testemunha. Ouviu falar do fato é testemunha. Vítima é quem sofreu o crime. Tá certo? Para a testemunha que não comparece na audiência, a testemunha sofre as seguintes penalidades. Leva uma multa de 1 a 10 salário mínimo. Pode responder por desobediência, tá certo? Paga as despesas do oficial de justiça com a condução coercitiva e é conduzida coercitivamente. 4, nós falaremos com detalhe na próxima aula sobre testemunha. Não comparecimento da vítima, no dia da audiência, você é vítima, você recebeu uma intimação para ir no fórum, você não foi. O que eu levo, professor? Eu sou multado e eu respondo por crime de desobediência? Não. Você vai apenas sofrer uma medida chamada condução coercitiva. A viatura da polícia vai te buscar. Só. Entendeu? Cuidado. Então, questões como sobre a prova indica a alternativa correta. O não comparecimento da testemunha na audiência acarretará a aplicação de multa, crime de desobediência, crime de condução coercitiva, pagamento de despesa. Falso. Somente condução coercitiva, tá bom? Questionamentos. A vítima, ela é questionada sobre o fato. Nós veremos um artigo sobre isso. Sobre o autor, as características, como que foi o crime, etc. Tá bom? Pode ser que a vítima, no dia do depoimento, ela tenha temor, humilhação ou constrangimento de depor na presença do réu. Eu pratiquei uma extorsão contra você. Entendeu? É evidente que, às vezes, determinado crime, a vítima, o ofendido, fica temerosa, fica humilhada, constrangida de depor na presença do réu. Neste caso, cuidado, ó, se a vítima se mostrar temerosa, com humilhação ou constrangimento, deverá o juiz determinar a saída do réu da sala de audiência. Falso. Deverá o juiz colher o depoimento da vítima, está lá no artigo 217 do CPP, colher o depoimento da vítima pelo sistema de videoconferência. E se não for possível fazer esse tipo de ato processual, se não for possível colher o depoimento por videoconferência, aí sim determina a saída do réu da sala de audiência, ficando na sala o seu defensor. Por exemplo, você chegou e falou para o juiz, ó, eu não quero depor na presença do Marciano. O juiz não pode falar assim, sai, Marciano. Não. O juiz pergunta para o seu assessor, pergunta ali na vara, ó, vem cá, aqui no fórum tem uma sala especial para a vítima ficar lá e nós perguntarmos para ela através do monitor? Tem sim, doutor. Então o Marciano, o réu, vai ficar lá na sala de audiência e quem sai é a vítima, você. Agora, se não possuir essa sala, aí o réu determina a saída do... o juiz determina a saída do réu. Significa dizer que a saída do réu da sala de audiência é uma alternativa 2, é uma alternativa subsidiária. A alternativa número 1 é colher o depoimento da vítima por videoconferência, tá bom? Direitos da vítima. Comunicação sobre ingresso ou saída da prisão. Como assim? O sujeito foi preso, intime-se a vítima. Tá? Eu pratiquei um roubo contra você, saiu minha prisão, você tem o direito de receber uma intimação. Eu entrei com habeas corpus, consegui alvará, fui liberado, você tem direito de saber também da soltura, porque é sobre ingresso ou saída da prisão. Tem direito de saber da data de audiência, tem direito de saber da sentença ou do acórdão.
acórdão, né? Sentença, condenou, absolveu. Sujeito recorreu, saiu uma sentença no tribunal que é chamada de acórdão. Tem direito de ser intimado. Tem direito de sala separada e atendimento multidisciplinar. Sala separada antes e durante a audiência. Como assim? Imagina os senhores que têm ali 12 réus com 50 testemunhas. Até 2008, não tinha uma previsão, né? Não tinha uma previsão de que a vítima deveria ficar separado dos demais, ficar todo mundo lá misturado, réu com vítima, com testemunha. Não. Agora a vítima tem direito de esperar a audiência, antes ou durante, e até mesmo depois, se for fazer a cariação, por exemplo, não ficar misturada ali com os réus ou até mesmo com as demais testemunhas, tá bom? Aqui, senhores, sobre vítima. Sempre que possível, não é obrigatória a declaração da vítima. Porque o CPP fala, sempre que possível. Claro, CPP. E se a vítima morreu? E se a vítima mudou? Vai anular o processo? Então, sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração ou questionamento. Quem seja ou presuma ser o seu autor, o criminoso, né? As provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Sempre que possível, será a vítima questionada sobre quem é o autor, como é que foi o crime, as circunstâncias da infração, quem que você acha que é, etc. Sempre que possível. Se intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Condução coercitiva. Condução coercitiva. Está aqui, ó, tá? O juiz manda buscar. O que é isso, professor? A vítima não compareceu, o juiz chama o oficial de justiça e manda lá buscar a vítima. Mas não é multado? Não é nada, porque aqui não fala. E será sancionada em multa de 1 a 10 salários. Não. Será condução coercitiva levado à força à presença da autoridade. O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. Vítima tem direito de ser intimada. E vou dizer mais, hein? Intimado pelo meio que ela escolher, tá? Olha aqui, ó. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do juiz, falso, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico. Por exemplo, você vítima, você falou, eu quero ser intimado por e-mail. Entendeu? O uso do meio eletrônico. Eu quero ser intimado neste endereço. Você não quer dar seu endereço, deu seu endereço do trabalho. Eu quero ser intimado aqui. Beleza, tá? Pode. Você escolhe, a vítima escolhe o meio que ela quer ser intimada. Não é o juiz que determina, cuidado com a pegadinha. É a vítima que escolhe, tá bom? Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido, que eu falei para você. Antes, a vítima, que é ofendida, ficava misturado com todo mundo lá fora da sala da audiência, esperando. Já foi... Eu pratiquei uma extorsão contra você, daqui 1 ano você vai lá e ainda é obrigado a ficar esperando lá fora, junto com o réu que praticou a extorsão contra você. Agora tem direito à sala separada. Mas isso não existe na prática, professor. Mas na prova você vai dizer que tem, tá bom? Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. Senhores, multidisciplinar, várias áreas. O juiz vai perguntar se precisa de tratamento, manda fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra, com assistente social. E quem paga? O ofendido, tá? O ofensor, né? O criminoso, o autor do fato, ou o Estado, tá? O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito,
para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Está dizendo que a vítima ela tem direito à preservação da intimidade. Por exemplo, senhores, a vítima acaba de dar depoimento, alguém já passa o depoimento para a imprensa. Tá certo? O juiz pode determinar que isso não seja feito. Está protegendo a intimidade, a vida privada da vítima. Tá ok? E aí o 217, né, diz assim, ó, aquela questão do temor, humilhação, constrangimento. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará inquirição por videoconferência. E, na impossibilidade dessa forma, por isso que eu falo que é uma alternativa segunda, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. Cuidado, você chegou, doutor, eu não vou depor na presença do réu Marciano. O juiz já pode, sai Marciano. Não, porque só na impossibilidade de não ser possível, você que tem que sair, vítima. Eu, réu, tenho o direito de ficar lá na sala com o juiz. Eu que pratiquei uma extorsão contra você, é o direito meu, o juiz ficar olhando na minha cara lá e olhando na cara do juiz. Você que tem que sair e vai responder as perguntas pelo monitor. Se não for possível, porque nem todos os fóruns do Brasil têm essa sala equipada, aí sim o juiz, numa última hipótese, determina a retirada do réu e do seu advogado, falso, do réu, permanecendo na sala o seu advogado, tá bom? E aí, senhores, vamos nas questões? Caiu aí, Polícia Civil 2016, Pernambuco, a respeito da confissão, assinale a opção correta. Será divisível e o juiz poderá considerar apenas certas. Será divisível e o juiz poderá considerar apenas certas partes do que foi confessado. Verdadeiro. Foi você que furtou? Sim, mas estava em estado de necessidade. O juiz acreditou na primeira parte e rejeitou a segunda. Verdadeira, letra A. Vamos lá, letra B? Será qualificada quando o réu admitir a prática do crime e delatar um outro com farsa. Falso, porque isso aqui é delatória e não qualificada. Qualificada é quando ele assume e alega, traz uma afirmação, uma alegação para beneficiá-lo, por exemplo, excludendo de ilicitude. Então, falso. Ele trocou o conceito aqui da delatória com a qualificada. Tem valor absoluto. Não vou nem ler o resto. E sobrepõe aos demais elementos de prova. Falso. O valor é relativo. Deve ser analisado em conjunto com outras provas e verificar se tem compatibilidade. Ficará caracterizado diante do silêncio do réu. O silêncio não importará a confissão. E nem pode ser interpretado em seu prejuízo, réu. Falso, então, a D. Será irretratável. Será retratável. Não interessa se é antes ou pós a realização pelo réu durante o interrogatório. Negativo. Será retratável e não irretratável. Ok? Também, Goiás, Polícia Civil 2016, recente, caiu a seguinte. Quanto à prova e aos seus meios de produção no processo penal, assinale a opção correta. A acariação no processo penal é admitida entre acusados e entre estes. E testemunhas, entre acusados e testemunhas, então. Sendo legalmente vedado tal procedimento entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida. Isso aqui é falso. A acariação, que os senhores não estudaram ainda, né? Está na aula para frente, mas coloquei aqui por causa de outras alternativas. A acariação é um meio de prova onde confronta duas ou mais pessoas para resolver um conflito de informação. Uma testemunha fala que o réu estava de camisa vermelha, outra testemunha fala que está de camisa preta. Para aí, tem uma contradição aqui. Faz o quê? A acariação. É possível a acariação, inclusive, com o ofendido? Sim. Aqui está dizendo que não é possível. Falso. O interrogatório a ser realizado em momento anterior à inquirição das testemunhas, olha só. O interrogatório só é anterior às testemunhas quando for lei de drogas. Isso aqui não está falando, porque olha só. O interrogatório a ser realizado em momento anterior à inquirição das testemunhas e da produção de outras provas constitui ato restrito à autoridade judiciária e ao acusado, não podendo o defensor do acusado intervir ou influir de qualquer modo nas perguntas e na resposta. Está errado de cima e embaixo, porque o interrogatório é no final, salvo na lei de droga. E o defensor pode interferir fazendo pergunta, só que tem que perguntar ao juiz, e o juiz perguntar ao réu, exceto no júri, que pode perguntar direto. Letra C.
estão dispensados de depor na condição de testemunha o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que separado, ou divorciado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Vamos colocar uma interrogação nessa, porque nós não vimos ainda, né? Prova testemunhal, vamos ver se nós excluímos as outras. A lei não prevê qualquer medida coercitiva contra o ofendido que, intimado para depor, deixar de comparecer em juízo, com ou sem justificado motivo, porquanto sua inquirição no processo não é obrigatória. É verdade que não é obrigatório, mas a lei prevê medida coercitiva, que é a polícia buscar. Então, falsa D. Para os fins de prova documental a ser formalizada na ação penal, consideram-se documentos apenas os escritos, instrumentos ou papéis públicos, cuja originalidade possa ser oficialmente comprovada. É falso, porque está dizendo que documento é só papel. Não, uma imagem, uma fotografia é prova documental, então não é só papel. É qualquer instrumento que traga uma informação. Então, senhores, ficamos com a letra C. Realmente, essas pessoas aqui, ó, o ascendente, descendente, o pai do réu, todas essas pessoas não são obrigadas a depor. Elas poderão recusar a depor, exceto se for o único meio de prova que nós veremos mais adiante. Essa questão foi só para verificar para você sobre o ofendido, essas coisas. Então, correta a letra C, tá bom? Vamos ver, Defensor Público 2016, sobre as provas no processo penal. Né? Quer saber a alternativa correta. Após realização do reconhecimento pessoal, deve ser lavrado o auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas. Como nós não vimos ainda reconhecimento, coloca aqui uma interrogação. Vamos nas outras? Em virtude do princípio do livre convencimento motivado, o juiz pode suprir a ausência de exame de corpo de delito, direto ou indireto, pela confissão do acusado. Isso nós já vimos. A confissão não pode substituir o exame de corpo de delito. Pode a prova testemunhal substituir o exame de corpo de delito, mas a confissão não. Então, B errado. Letra C. De acordo com o sistema acusatório, o interrogatório é o ato final da instrução, não podendo ocorrer mais de uma vez no mesmo processo. Foi certo até aqui. Agora, não podendo ocorrer mais de uma vez no processo, falso. O juiz pode ouvir mais de uma vez, tá bom? Então, falso. Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, a confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza, de modo que não há mácula na confissão informal feita no momento da prisão, quando apenas induzida por policiais. Falso. Quando o policial induz a pessoa a confessar, não garantindo a ela o direito ao silêncio. Por exemplo, o policial fala assim: ô Marciano, conta aí, ó. Fala aí, eu não vou nem contar na delegacia que você falou, fica só entre nós aqui. E eu conto para ele lá no bar que eu fui o cara que atirou. Quando eu chego que eu fui o atirador. Quando eu chego no delegado, você é meu advogado, você orienta: Marciano, não fala que foi você. O policial vai lá e fala: não, ele já confessou para mim lá no bar. Não, a Convenção Americana de Direitos Humanos repudia qualquer tipo de coação, porque é de qualquer natureza, inclusive a indireta, inclusive a induzida, tá bom? Então, falso. Diante da notícia concreta de tráfico de drogas e da presença de armas em determinada favela, é possível a expedição de mandado de busca domiciliar para todas as casas da comunidade. Falso! Nós estudaremos aqui busca e apreensão. Mandado tem que ser certo, para o endereço certo. Tanto que se você, policial, chegar lá, pergunta: aqui que é a casa do Marciano? Não, ele mudou ontem daqui, ele mora ali. Você não pode ir ali na casa do Marciano, porque o seu mandado foi para aquela casa, Rua X, número 125. Ah, ele está morando na Rua X, número 130. Não pode, porque o mandado tem que ser certo. Tanto que essa questão aqui, ela foi com base numa situação lá do Rio de Janeiro, que uma magistrada, um juiz, deu uma busca e apreensão para toda a comunidade, né?
como se fosse genérica. Entraram com habeas corpus, a Defensoria Pública entrou com habeas corpus, inclusive caiu para defensor, e o tribunal falou negativo. Não pode ser mandado de busca genérico, tem que ser específico. Voltamos para A, senhores. Após realização do reconhecimento pessoal, deve ser lavrado auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais verdadeiras. Estudaremos isso também. Verdadeiro. O que é isso aí? Reconhecimento. Você foi chamado na delegacia ou em juízo para reconhecer o suspeito. Está dizendo que no final do reconhecimento vai fazer um documento contando tudo o que aconteceu, pormenorizado. Você vai assinar, a autoridade que presidiu o reconhecimento vai assinar e 2 testemunhas. Não precisa o réu ou o investigado assinar. Então, verdadeira alternativa A. Ok, senhores? Falamos hoje sobre confissão e o ofendido, tá bom? Forte abraço, bons estudos e qualquer coisa é só entrar em contato, marciano.neves@hotmail.com, ok? Bons estudos. Clique lá.